Sara falou aqui, as defesas do Cássio fizeram a diferença. Então, é muito preocupante. E me preocupou uma coisa. O que o Diniz fez ontem com o Matheus Pereira, eu não gostei, não. Ele recuou. Nunca vi isso. Um jogador que sempre foi o cara que fez a diferença no time do Cruzeiro, um cara que sempre recebeu a bola na frente para ficar sempre livre, estava recuando, trabalhando, tentando fazer a jogada lá de trás. Buscando bola atrás do volante. Sabe o que eu acho que acontece? O Romero, ele não tem essa característica de fazer essa saída de bola, essa ligação assim de criação entre a ele defesa. Não é segundo volante. Exatamente. Então, ele vai ter que se ajustar de alguma forma nesse sistema do Diniz. Talvez o Wallace tenha vantagem nisso, se ele conseguir apresentar o futebol que a gente espera, né? Mas o Diniz, ele precisa desse volante que faça essa construção. Por isso que o Matheus estava tendo que voltar muitas vezes, porque essa jogada não era criada ali entre a defesa e o meio de campo, e o Matheus Pereira tinha que voltar para tentar construir, para tentar fazer essa jogada de bola, né? E aí ficava um buraco entre a defesa, que somava muito ali com o meio de campo, e ficava um espaço, dava para ver isso no campo mesmo, ficava um espaço até o ataque. Então, muitas vezes o Lautaro tinha que ficar voltando também. E o Matheus Henrique também se anulou ontem. Exatamente. Essa que é a preocupação, que era o grande jogador com o Seabra, né? Que era o Matheus Henrique e o Matheus Pereira, que eram os dois caras, e de repente esses dois caras ontem ficaram anulados, né? Apesar do Lautaro ter jogado bem, achei que o Verón também jogou bem, sim, o Caio Jorge, mas Cruzeiro quase. E eu ontem falei, na hora que você perguntaram para mim, eu falei, não sei. Vai ser fácil? Vai ser uma goleada? Eu falei, não sei, estou preocupado. E aí? É isso aí, a gente nunca pode achar que o outro time sempre já está derrotado, né? Pois é, ontem flertou com o desastre. Tá, Diniz? João Marcelo no banco, me ajuda aí, tá? O Diniz repetiu o mesmo time que venceu o Libertad no Paraguai na semana passada. Novo treinador do Cruzeiro. Fez bem manter essa base, ou Sarinha? O que você achou? Mas, Ailton, você cita o João Marcelo, mas nos últimos jogos eu não sei o que aconteceu. Quando ele entrou, não é aquele zagueiro que a gente tanto elogiou aqui, né? Tanto apreciou aqui. Teve alguma queda de desempenho ali com o João Marcelo que a gente não entende. E hoje o Vidalba também faz por onde essa titularidade, né? É um zagueiro muito consistente, veloz, sabe fazer essa saída de bola, trabalha muito bem ali com o Marlon também pelo lado esquerdo. E quase fez um gol de cabeça, né? Contra o Libertad ontem. Então, assim, também é um jogador que tem feito por onde, assim, essa titularidade. E o João Marcelo... Aconteceu alguma coisa nesses últimos jogos que, às vezes, tem errado o bote, tem errado o passe e está comprometendo a defesa do Cruzeiro. E não é a parte física dele, porque o Thiago Reis ontem, né, nosso companheiro de imprensa, perguntou e falou que está 100%. Vamos ver o que o Diniz falou a respeito, até para a gente comentar com o embasamento? Vamos lá. Eu deixei os jogadores muito à vontade. Eu acho que o jogo de hoje tem muito mais a ver com o trabalho prévio que tinha aqui do que com a minha chegada. Da parte tática. E eles tentaram, com os 2 treinos que a gente fez, eles conseguiram fazer algumas coisas que a gente treinou e o futuro do time em relação à sua pergunta ele é muito promissor. Eu acho que tem muita qualidade técnica, jogadores com saúde, com disposição para fazer. E eu gostei muito. Eu acho que a partida ninguém me perguntou ainda, mas já vou adiantar, do Matheus Pereira, uma partida muito boa, com muita mobilidade, se doando na marcação. Que esse é um jogador assim excepcional, um jogador que tem um talento grandioso. Eu espero também nessa minha passagem aqui ajudá-lo para que ele consiga colocar toda a sua capacidade para fora. Vai jogar toda a capacidade para fora, Vanderlei? Mas tem que ser com um pouco de mais calma, né? O que eu imagino, assim, eu acho que ele implantou mais do que ele está conversando fiado aí, tá? Conversando fiado aí, você, tá? Porque se você deixasse pelo menos a formação tática do Seabra e você desse uma orientada, não. Você implantou essa do meio de campo é sua. Não é do Seabra, não. A do Seabra é bem diferente da sua. Então, não concordo, não. Sarinha, a gente estava discutindo alguns assuntos aqui e o Marlon também falou um pouco mais sobre esse jogo de ontem. Vamos ver o que ele disse. A gente foi da catástrofe para
para vislumbrar coisas grandes. Quem está aqui fazendo parte do processo sabe o tamanho e a importância do que a gente está fazendo. Todo mundo que vem aqui vem com o ímpeto de ganhar, de deixar seu marco na história do clube. Agora mesmo, pós-jogo, o nosso treinador acabou de enfatizar que a gente tem que valorizar muito onde a gente está, a situação que a gente conseguiu colocar o clube. Estamos a 3 jogos do possível título do continente, então a gente sabe que o trabalho está sendo feito, tem muita coisa para melhorar. Mas, claro, a gente tem que valorizar cada vitória, cada situação ganha, porque num processo tão árduo e tão difícil quanto está sendo para o Cruzeiro, eu acho que onde a gente está e tendo possibilidade de alcançar coisas maiores é muito importante. A gente espera deixar nosso marco na história do clube. Vai deixar marca na história do clube? Acho que o pessoal está falando muito do passado, agora é uma nova etapa. O Cruzeiro hoje está bem, está na semifinal, está até relativamente bem no Brasileiro e tem que pensar no Vasco da Gama, que é o próximo adversário, né, Sara? Sim, com certeza. E tem que pensar porque os números para esse jogo contra o Vasco são preocupantes, né? Muito. Nos últimos 7 jogos, o Cruzeiro venceu apenas um, que foi o 3-1 contra o Atlético Goianiense em casa, um jogo em que o Atlético Goianiense levou muito perigo à defesa do Cruzeiro, né? Defesa que, inclusive, era João Marcelo e o Zé Ivaldo, né? Então, assim, é um alerta preocupante para o Cruzeiro. Tá com sorte que ainda não descolou ali de um G6, né? Tá próximo ali ainda, porque os adversários também tropeçaram, mas o Cruzeiro tem que aproveitar esse fator casa contra um adversário que está em ascensão, está motivado, também está buscando os 3 pontos, mas voltar a vencer aí no Campeonato Brasileiro. Até para chegar mais confiante nessa pausa para a data FIFA, né? Nesse mês de outubro, porque vai ser quando o Diniz vai ter tempo para trabalhar. Lembrando, o Diniz chegou na terça-feira. Então, ele teve terça-feira à tarde, quarta-feira e parte da quinta-feira para o motivacional, né? Na quinta. Então, não teve tempo para trabalhar. Vão ser questões de ajustes realmente a serem feitos no Cruzeiro, alguns mais, né? Em alguns setores mais. Então, é um trabalho que tem que ser dado tempo. Para esse jogo do Vasco também, ele não vai ter tempo. Sim, né? claro. Então a gente vai ter que esperar um pouco. Na semana que vem ele já vai ter a semana completa para trabalhar com os jogadores e aí sim talvez a gente consiga ver mais características do dinizismo. Pois é, vamos ver aqui na tela então o serviço do jogo, só para o Vanderlei ficar mais feliz, mais tranquilo. Cruzeiro e Vasco da Gama, Mineirão, 6h30 da noite. Já é a 28ª rodada. Tem favorito para o jogo? Você acredita que o Cruzeiro, apesar da mudança de técnico, vai com tudo para cima? Como é que é a situação, Vanderlei? Eu acho o jogo muito difícil. O Vasco tem mudado, tem evoluído muito, né? É um time que vem crescendo, é um time que estava preocupante na zona de rebaixamento, hoje já está fora. Então é um time que preocupa. Mas é só julgar. Agora, eu só quero acrescentar sobre o João Marcelo, ele não é quase zagueiro, ele não pode disputar. O Vidjalma é bom jogador, muito bom jogador. Agora, entre João Marcelo e Zé Ivaldo, prefiro o João Marcelo de zagueiro central. Para mim, ele é um zagueiro central. Então, dá uma oportunidade para ele ali, né? Então, acho que ele, Vidjalma, fica bem. Ô, Sara, existe uma possibilidade de um time misto, um time semi-mesclado do Vasco, porque na quarta-feira tem Copa do Brasil. E aí, se vier um mistão é mais fácil para o Cruzeiro? Que pergunta difícil, né? Assim, na teoria Tem que lembrar do São Paulo, né? Pois é, na teoria mas na prática, futebol é jogado, né? A gente sempre fala isso aqui. E o Cruzeiro vem dessa crise aí no Campeonato Brasileiro, mas eu penso que o fator casa vai pesar a favor do Cruzeiro nesse domingo. É um jogo para retomar a confiança, não descolar do G6 e G4 do Campeonato Brasileiro e também para a sequência aí de treinamentos na semana que vem. É um jogo para dar gás para os jogadores e também para o novo técnico Fernando Diniz. Uma vitória encosta no Flamengo, né? Já fica bem pertinho.